O livro mais romântico da Bíblia. Olá, hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023 e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos da Escritura. Você sabe bem, temos um desafio. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia e todos os dias também deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo sobre esse capítulo para que você possa ter mais informação, mais conhecimento sobre o texto bíblico. E hoje nós estamos entrando em um novo livro, Cântico dos Cânticos. Confesso que um grande desafio para mim gravar os estudos dos Cânticos dos Cânticos. Eu voltei, assim como fiz com Eclesiastes, com aquela correria de procurar materiais, estudar e tentar compreender. E vamos tentar juntos aqui aprender um pouco desses 8 capítulos do livro de Cântico dos Cânticos. Lembre-se também, nós sempre deixamos nossos recadinhos aqui. Os recados são básicos. Invista no seu hábito de leitura da Bíblia. Faça isso por você, faça isso pela sua vida. Você pode fazê-lo por meio da compra da Bíblia 365. Você pode pedir lá ao Marnone, você pode procurar na internet. Ela separa a leitura do texto bíblico sempre em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se você fizer isso de maneira sistemática, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda, terá sido uma bênção para a sua vida. Faça isso, eu já disse, ela não é uma Bíblia de estudo, ela só é um método sistemático da leitura da Escritura e isso ajuda e ajuda muito, principalmente por causa das nossas vidas corridas. E também falo aqui, procure nos canais digitais da igreja, porque nós temos na Primeira Igreja Batista do Castelo vários estudos bíblicos, às segundas, às quartas, às quintas-feiras e domingo nós temos tanto de manhã quanto de noite, fim da tarde, início da noite, antes do culto das 18, nós temos também a Escola Bíblica Dominical. Vamos ao livro de Cântico dos Cânticos, o livro mais romântico da Bíblia. Eu vou ler no primeiro capítulo só pouquinhos versículos, só para fazermos a nossa reflexão. Você sabe, hoje a gente acaba dando uma reflexão meio introdutória, porque é o primeiro capítulo do livro, trazendo algumas informações relevantes. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 4. Cântico dos Cânticos de Salomão. Ah, se ele me beijasse, e se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, se as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me com você. Vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor. Mais do que o vinho, com toda razão, você é amado. O livro de Cantares geralmente é um livro atribuído a Salomão. Contudo, essa atribuição é uma atribuição bastante complicada. Por quê? Porque a voz principal no livro é de uma mulher. E embora haja sim a voz masculina, Salomão não é em nenhum momento o orador desse livro. Ele é mencionado no livro, mas ele não é em momento algum o orador desse livro. Mas ainda assim a gente poderia pensar, tudo bem, a voz principal é de uma mulher, Salomão não é o orador principal, mas existe a figura de um homem que poderia ser Salomão. É pouco provável que o seja. Salomão é um candidato pouco improvável. Por quê? Porque o livro é sobre amor romântico. O livro é sobre um homem e uma mulher que se amam. E é pouco provável que um homem que teve um volume tão grande de mulheres e concubinas como Salomão louve o amor entre duas pessoas dessa forma. O autor de Cântico dos Cânticos é alguém que louva o amor monogâmico. Dessa forma, é pouco provável que fosse Salomão que se manifestasse em um livro que descrevessem amantes que só têm olhos um para o outro. Isso é pouquíssimo provável. Mas se ele não é um livro que a gente conhece com a pessoa que escreve com facilidade, também não é um livro que nós entendemos o significado de forma simples e fácil.
Eu disse que é um livro sobre amor romântico e nós ficamos pensando, tudo bem, não é Salomão, mas isso não é um grande problema. E por que não é um grande problema? Nós temos outros livros na Bíblia que nós não sabemos exatamente quem é o autor e isso não nos incomoda, não é um problema. Nós temos o próprio livro de Eclesiastes, que nós tratamos nos estudos e terminamos ontem. Nós temos o livro de Hebreus, que eu já tratei aqui nos estudos. Então, isso não é um problema. Mas, se saber o autor não é um problema, o assunto de amor romântico dentro de um livro da Bíblia, para alguns, causa uma certa estranheza. Eu li no comentário uma coisa interessante dizendo o seguinte: o livro de Cantares não é simples. Ele faz parte da terceira seção da Bíblia hebraica. Essa seção envolve livros bem diversificados, como a profecia de Daniel, os históricos de Crônicas, Esdras e Neemias, a poesia de Jó, Salmos e Provérbios, e os chamados 5 rolos, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E aí ele fala a seguinte frase: talvez haja mais interpretações para esse livro do que para qualquer outro da Escritura. Então, se o fato de não saber o autor não nos incomoda, as interpretações do livro geram uma certa estranheza, porque um livro sobre amor romântico estaria na Escritura. No judaísmo, uma das interpretações vigentes é que o homem representa Deus e a mulher representa Israel. No cristianismo, uma outra interpretação que nós ouvimos diversas vezes é que o homem é Cristo e a mulher é a igreja. E nós temos diversas outras interpretações que num estudo tão curto não daria para falarmos. Mas eu comecei falando que se trata de um livro de amor romântico. E por quê? Porque faltam evidências para esse tipo de interpretação que olha o livro de maneira muito alegórica, que olha o livro de uma forma muito alegórica, como eu disse. Por exemplo, a mulher, no capítulo 8, versículo 5, se eu vou passar aqui nas páginas, só para ler o 8.5 com vocês, 8.5 diz assim: quem vem subindo do deserto apoiada em seu amado, debaixo da macieira eu o despertei. Debaixo da macieira eu o despertei. A mulher, no livro de Cantares, desperta o homem. De que maneira uma igreja poderia despertar Cristo? Isso seria um total contrassenso. Então, como a igreja pode despertar Cristo? Na verdade, ao contrário, é Cristo quem nos desperta, é Cristo quem nos convence, é Cristo quem enche o nosso coração. Então, fazer qualquer interpretação muito figurada de Eclesiastes, pelos comentários que eu li, de Eclesiastes, não, me desculpe, de Cantares, é uma interpretação forçada e que não consegue entender que é provável e possível que nós tenhamos um livro que fale de amor romântico na Bíblia. É preferível interpretar o Cântico dos Cânticos como um poema de amor romântico, é isso que os comentadores vão dizer. Não é uma história de amor romântico, não é um conto de amor, mas uma descrição de como dois amantes se anseiam e como dois amantes se respeitam. Por isso, ele é um livro muito metafórico, porque ele não é um livro alegórico para nós pegarmos os trechos, o homem e a mulher, e colocarmos aqui simbologias como Cristo e a igreja, mas é um livro metafórico, que fala da maneira como a amada trata o seu amado e da maneira como o amado trata a sua amada. O livro nos chama a atenção que o amor romântico dentro do casamento é uma boa coisa criada por Deus. Pressupõe, portanto, que o casamento é um recurso para enaltecer as alegrias do amor romântico. Eu vou repetir isso. O casamento é um recurso para enaltecer as alegrias do amor romântico. A chave teológica principal do livro está no capítulo 8, dos versículos 5 a 7. A união de amantes é mais forte que a morte. O amor romântico é um presente forte, mais forte que a morte, um presente dado por Deus, que deseja que os homens o recebam de coração grato. Não dá para falar num estudo tão curto sobre a importância do casamento, mas dá sim para enfatizar isso que nós estamos dizendo. O autor de Cântico dos Cânticos quer que nós possamos entender que o amor romântico é um presente dado por Deus e que ele deseja que os homens recebam esse presente
de coração grato. Cântico dos Cânticos é um livro de compromisso. O homem e a mulher só têm olhos um para o outro. Algumas pessoas poderiam objetar e dizer, não, mas ele não fala do casamento. Ele fala de um compromisso entre um homem e uma mulher que só tem olhos um para o outro. Você vê isso no capítulo 1, no versículo 15. Você vê isso no capítulo 4, nos versículos 1 e 9. Você vê isso no capítulo 6, no versículo 5. Você vê isso no capítulo 7, no versículo 4. Você vê isso no capítulo 8, no versículo 10. Olhos um para o outro. O livro é de 8 capítulos de poesia de amor e ele tem que ser simplesmente desfrutado dessa forma. Em 1:1, o trecho que eu li fala da amada ansiando pelo seu amado. Ele começa dizendo que é a descrição do Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos. E essa é uma expressão hebraica para apresentar o melhor dos melhores como o Santo dos Santos, o lugar mais santo. O Cântico dos Cânticos é o melhor dos cantos. É o cântico mais precioso. E o livro vai em diversos ciclos, mostrando sempre o casal se aproximando e se afastando, se aproximando e se afastando. E nesse trecho que nós lemos, nós já vemos o tom do livro de Cântico dos Cânticos. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Você vê que a amada louva o seu amado. A amada respeita o seu amado. Em tempos de casamento tão solapado, é importante notar que Deus reservou um espaço para a celebração de um casal, algo como uma dádiva e graça dele. Logo, nesses primeiros versículos, nós vemos a amada ansiando pelo seu amado. Nós vemos a amada respeitando o seu amado. Nós vemos a amada desejando o seu amado. E esse vai ser o tom. Da mesma forma que ela o faz, ele também faz em relação à sua amada. Este aqui não é um estudo sobre casamento, mas eu posso pedir que você reflita o quanto você anseia pela presença do seu cônjuge. Eu posso pensar o quanto que você anseia por ele, ou o quanto o casamento virou um aspecto de uma série de regras do que pode e não pode ser feito, de uma série de obrigações que um tem que fazer e obrigações que o outro tem que fazer. Isso não significa que nós não tenhamos obrigações e responsabilidades no seio do casamento, mas o quanto ele é esse ambiente de admiração que a mulher em Cântico dos Cânticos começa a falar logo no seu primeiro capítulo, ou o quanto ele é um ambiente só de cobrança. Eu vou terminar esse estudo lendo um pequeno trecho. Você sabe que eu tenho esse hábito, talvez não dos melhores, mas eu vou ler um trecho do livro O Significado do Casamento, do Tim Keller e da Kate Keller, a esposa dele, e ele diz uma coisa bastante interessante no livro dele chamado O Significado do Casamento. O alicerce de tudo isso, porém, é a Bíblia. A Bíblia apresenta 3 instituições humanas que se destacam das outras: a família, a igreja e o Estado. Ela não se pronuncia acerca de como as escolas devem ser administradas, embora seja de importância crucial para uma sociedade bem desenvolvida. Não encontramos nela nada sobre negócios corporativos, museus ou hospitais. Aliás, há uma série de instituições importantes e empreendimentos humanos dos quais a Bíblia não trata e que ela não regulamenta. Temos liberdade, portanto, para criá-los e operá-los de acordo com os princípios gerais para a vida humana que a Bíblia fornece. O casamento, contudo, o amor romântico de um homem e de uma mulher, é diferente. Como diz o Book of Common Worship, o livro de adoração comum da Igreja Presbiteriana, Deus instituiu o casamento para o bem-estar e a felicidade da humanidade. O casamento não se desenvolveu ao final da Era do Bronze como forma de determinar os direitos de propriedade. No auge do relato da criação em Gênesis, Deus apresenta a mulher ao homem e une os dois no casamento. A Bíblia começa com o casamento, Adão e Eva, e termina em Apocalipse com o casamento, Cristo e a Igreja. O casamento é a ideia de Deus. Sem dúvida, é também uma instituição humana e reflete o caráter da cultura humana específica de que está inserido. Mas o conceito e as raízes do casamento humano encontram-se na ação de Deus. E, portanto, aquilo que a Bíblia diz a respeito do propósito de Deus para o casamento é de suma importância. Se é alguma coisa que é colocada, eu vou repetir, ele fala, Deus trata da família, a Bíblia apresenta 3 instituições humanas que se destacam: a família, a igreja e o Estado. Se a família e o casamento são tão importantes para Deus, nós não deveríamos nos estranhar de Deus celebrar
no livro de Cântico dos Cânticos, o amor romântico. Pense o tanto que você anseia pela pessoa que está com você, o tanto que você a elogia, o tanto que você a admira, o tanto que você abençoa com essa admiração, e avalie isso sobre a sua vida, porque a Bíblia traz um trecho específico, um livro específico sobre o amor romântico. E se ela o faz, é porque ele deve ser visto como uma dádiva graciosa de Deus. Deus os abençoe.